De volta com o programa Encontro Marcado. Nós estamos falando hoje com a veterinária, falando de saúde animal. Daniela, o que é realmente guarda responsável? A guarda responsável... Isso é coisa nova, não é? É uma terminologia, porque antigamente a gente usava muito a questão da posse responsável. Mas o animal não é tido como um objeto de posse, de eu ter um objeto que eu sou dono. Então, a terminologia acabou sendo mudada para guarda, porque guardar aquilo que a gente gosta, que a gente ama, fica algo que soa melhor para se falar. A guarda responsável, ela nada mais é do que a aplicação do bem-estar animal no dia a dia, sabe? É você alimentar bem seu animal, é você ter a responsabilidade de saber que animal não é uma coisinha que ganha no Natal, na Páscoa, no dia do aniversário e simplesmente deixa lá. Ele é um ser vivo que sente dor, ele sente fome, ele sofre de distúrbios psicológicos. Hoje a gente já tem profissionais da nossa área da medicina veterinária que estuda a zoopsiquiatria, animais com distúrbios psicológicos envolvidos. E tem tratamento? Tem tratamento, principalmente animais que são confinados a zoológicos, a residências que os bichinhos ficam muito presos. O confinamento, né? Então, do animal realmente prejudica? Muito. Imagine, nós humanos confinados num determinado ambiente, nosso pensamento, nossa parte mental estaria abalada. O animal também, se ele teria que estar livre, ter mais aproximação com o ambiente, que era o que a natureza mandar. E a gente vai lá e muda essa rotina. Então a gente acaba causando um estresse nesse animal. E aí, a partir daí, os distúrbios psicológicos. Então, isso tudo faz parte de ter uma guarda responsável. Ter um animal não é simplesmente ir lá comprar, ou às vezes adotar, mas é ter o cuidado de dar um alimento adequado, uma água limpinha, trocar a vasilha todos os dias, é ter o cuidado dele adoecer, procurar um profissional da área, um médico veterinário, uma médica veterinária, que possa atender, que dá o acalento, o cuidado que esse animal precisa para sanar aquela dor, aquela enfermidade, que muitas vezes pode ser transmitida ao homem também. Então é importante ter todo esse cuidado. E a gente fala muito, Modesto, sobre guarda responsável hoje, porque nós estamos vivenciando uma humanidade muito cruel. As pessoas são cruéis com si, são cruéis com outras pessoas, né? E o que vai ser? Um bichinho lá que eu vou chutar, que eu vou abandonar. Tem gente que passa por cima de um carro com um carro, exatamente, propositalmente, eu já vi fazer isso. Eu vejo que quando quem tem um animal de estimação e entende muito bem o que eu estou falando, consegue despertar dentro do seu eu a humanização, sabe? O ser humano que está ali dentro. Quando você olha e identifica essa sensibilidade de saber que aquele serzinho precisa de cuidados, eu tenho certeza que essa pessoa é uma boa pessoa. Então ela não vai sentir dificuldade em ajudar o próximo da mesma espécie, outra pessoa, se ela consegue fazer isso com o animal, né? Porque isso é o que nos diferencia das espécies animais. E isso que eu falo nós humanos, é o sermos humanos. É termos a capacidade de identificarmos o sofrimento, de termos a capacidade intelectual de podermos identificar essas adversidades e podermos sanar. Que eles não têm essa condição, pelo menos até então os estudos não têm mostrado, porque os golfinhos são animais que conseguem fazer uma comunicação muito interessante uns entre os outros, os cães também, e isso é o que tem feito muitos estudos, estão sendo desenvolvidos, mas ainda não temos comprovação científica, né? 2 questionamentos. Alimentação natural e automedicação. Muito importante falar sobre isso. A alimentação natural hoje há muito tempo, no tempo da minha avó, da minha bisavó, os animais que minha avó devia criar, nossas bisavós, não comiam ração, porque até então não tinha indústria para se produzir, peletizar um alimento, colocar ali proteína, carboidrato, vitaminas e de repente virar um grãozinho e saciar a alimentação de um animal. Aí a indústria cresceu, passou a alimentar os animais, só que aí acabou, Modesto, tendo uma variação muito grande na qualidade desses alimentos. E os animais, muitos passaram até a adoecer pela concentração desbalanceada, talvez a falta de fiscalização por parte de quem produz esses alimentos industrializados, né? E hoje muitos dos animais têm sofrido com essas enfermidades, decorrente também de característica alimentar. Aí o que acontece? Depois que essa questão da dieta natural voltou à tona, então há muitos anos atrás se falava em alimento natural e hoje volta-se a falar sobre alimento natural, como se fosse modinha, mas não é. É uma forma de tentar dar um alimento saudável para o animal
minimizando os efeitos daqueles conteúdos que são industrializados e que podem ter, por exemplo, teor alérgico, substâncias que vão concentrar de repente em um animal como um gatinho, ter, por exemplo, cálculo renal, cálculo urinário, o cão também. Algumas raças têm mais predisposição, por exemplo, a ter problemas. As mesmas patologias humanas. Exatamente. E aí o animal, atrelado a isso, ele bebe menos água. Porque se ele come uma ração peletizada, ele não vai ter um alimento que tem teor de água. Então ele tem uma tendência a desidratar. E nessa desidratação, associada ao teor alto de eletrólitos, ele começa a ter cálculozinho formado aqui, cálculo ali. E aí o rim está doente, a bexiga está repleta de pedrinhas que tem que fazer cirurgia e retirar. E aí você tem uma mudança toda. Hoje a gente fala muito em alimentação natural. O meu cão tem 17 anos, estou aqui pedindo a Deus para ele poder viver muitos anos com saúde, claro, né? Ele faz dieta natural há 15 anos, desde um problema digestivo que ele teve, e nós fazemos o acompanhamento com essa dieta natural. Para ele tem um resultado bastante significativo. Eu costumo dizer na minha casa assim, que quem come melhor lá em casa é meu cachorro, porque a quantidade de vitaminas, sabe, que é ingerido diariamente na refeição dele, é muito mais do que às vezes eu consigo fazer na minha dieta, né, do meu controle alimentar. E aí você tem hoje um ponto interessante de se falar sobre a dieta natural, levando em consideração que é uma tendência de mercado. Não é? A automedicação. A automedicação envolve muito essa questão da guarda responsável, que nós falamos anteriormente, né? Porque nós não devemos automedicar nem a nós mesmos. Eu não posso escolher um medicamento porque um vizinho me disse, um amigo me disse que deu bem e eu vou lá e tomo. Porque isso pode ter complicações severas. Então, na questão animal também, quando você pega um animal e submete ele a um tratamento sem ter um conhecimento prévio de qual diagnóstico ele tem, você está talvez confinando ele à morte. Eu, recentemente, tive uma situação em que um paciente recebeu a orientação de uma vizinha em eu fornecer uma medicação para um animal de uma raça Collie, por exemplo. É uma raça de cães que é muito sensível a uma determinada base farmacológica. E lá ela forneceu esse medicamento que o cão Shih Tzu da vizinha tomava. Aí o cão tomou, e tudo bem. No primeiro momento não aconteceu nada, horas depois o animal entrou em coma por conta da medicação. E nós não conseguimos reverter o quadro. Infelizmente nós perdemos a paciente, uma cadela linda, que veio a óbito por conta desse ato de medicar. Muitas das vezes é irresponsável a atitude do proprietário, do tutor em fazer isso, mas muitas vezes também é desespero, porque às vezes não consegue, tá naquela agonia, quer tentar sanar o problema, tá sofrendo que o bichinho está doente e vai lá e administra uma medicação, às vezes até que não tem indicação veterinária, naquela coisa, eu vou saciar o meu eu de que vai melhorar. E, na verdade, está causando mal. Então, a recomendação é sempre procurar ajuda médico-veterinária, né? Procurar um profissional de confiança da pessoa. Quem é o veterinário, a veterinária que você tem a confiança de levar teu bichinho de estimação. Procure, ligue, converse, sabe? Leve o animal para uma avaliação, para uma consulta, mas não faça automedicação, porque a chance de levar esse animal à morte é muito grande e ainda você está deixando aquele teminha lá, ó, a guarda responsável. Uma dica para essa estação fria para os criadores de animais pequenos? Olha, durante cada época do ano você tem doenças específicas da época do ano. Então, no verão, você tem doenças do carrapato, muito, muito comum, né, de acontecer. Na época do inverno, você tem as questões das gripes, que é muito comum. E isso é muito variável, Modesto. Vai depender das raças de cada animal. Aqueles animais que têm aquele focinhozinho bem curtinho, que nós chamamos de braquicefálico. Esses animais têm uma tendência maior, por exemplo, em épocas de frio, adquirir influenza, que é gripe. E aí, de repente, tem que fazer protocolo de vacinação para proteger esse organismo previamente a esse período, manter o animal aquecido dentro de casa, se puder. Se não, tem uma casinha, um paninho para ele deitar. Não dá para deitar no chão e deixar lá no chão frio para o bichinho dormir, né? E aí tem esse período da época do verão, onde você tem os carrapatos, que, na verdade, é meio difícil falar em barreiras sobre período frio. Porque a gente acaba tendo mês de junho, julho... Junho e julho, mais ou menos. Friozinho, né? É a época mais comum aqui pra gente de ter as gripes entre os animais.
principalmente as tosses. Daqui a pouco o animal está tossindo, com dificuldade respiratória, é a hora de procurar ajuda médico-veterinária. Se o animal pode estar com bronquite, pode evoluir para uma pneumonia, né? Mas como a gente vive num período de quente o tempo todo, qual é o maior problema na nossa região? A doença do carrapato. Infelizmente, assim como na bovinocultura a gente tem aquele maior problema, que é os ectoparasitas, que estressa o gado, diminui a produção do leite, faz o gado emagrecer, os cães pegam doenças parasitárias, né? E aí tem que ter todo um controle disso. O que é difiloboríase? Não sei nem se a palavra é essa mesmo. A difilobotríase é uma doença que até então nós não temos histórico na nossa região de termos pacientes infectados. Ela é uma doença transmitida por um verme do peixe. Então, olha que interessante, né? O barreirense deixou a galinha caipira de ser só o prato preferido. Né? Passou a comer peixe. Comida japonesa, comida chinesa. Quem não gosta peixinho cru? Quem não gosta de um peixinho cru? É muito gostoso para quem aprecia, né? Então, existem problemas relacionados à questão da alimentação, que não deixa de ser zoonose, também é uma zoonose, que é a ingestão do peixe cru infectado com o difilobótrio, que é esse vermezinho do peixe. Ele é um verme que, aí você citou anteriormente, falou assim, sobre a citicercose, né? A citicercose é uma doença do porco, que afeta as pessoas, mas a larva dá citicercose. Só que ela também tem o próprio verme pode desenvolver uma tênia, que é um verme bem comprido que pode dar no intestino. Esse verme, similar a esse verme da tênia do porco, tem no peixe. Então, quando a pessoa ingere o peixe com as larvinhas deste verme, ela acaba se infectando. E é uma doença que é muito da tendência a no futuro. Isso acontece muito aqui no Brasil, em São Paulo, sabe? No Rio de Janeiro, porque são cidades onde a culinária oriental começou a ser desenvolvida com mais intensidade. Está chegando aqui para o Oeste, está desenvolvendo para o Brasil todo, mas não é o foco de doenças epidemiológicas do nosso país, de uma forma geral, né? Mas é importante ter já a prevenção e o cuidado a respeito disso. Nós temos uma pauta longa, assuntos interessantíssimos para a gente discutir aqui, mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Você tem mais 3 minutos aí para você concluir e falar alguma coisa importante. Olha, a medicina veterinária ela faz parte da minha vida e eu fico muito feliz pelo convite, agradeço assim, a TV Câmara, a você, Modesto, no programa Encontro Marcado, pela oportunidade de falar sempre sobre as questões da medicina veterinária, dizer que é gratificante poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com as pessoas e dizer que um dos focos principais que Modesto abordou hoje aqui foi a questão dos mitos que existem entre as questões alimentares, as doenças, e é importante a gente desmistificar esse mito conhecendo a respeito das doenças, conhecendo a respeito das questões dos cuidados com os animais, seja na lida do campo, seja na lida na cidade, dentro de casa. É importante sempre ter uma orientação técnica, assim como quem tem uma criancinha em casa, pega a orientação do pediatra a respeito dos cuidados com aquela criança, tem a orientação veterinária. Eu costumo dizer que o veterinário é o pediatra eterno dos animais, porque eles não falam, eles não conseguem demonstrar o sentimento, a não ser às vezes com a expressão de um olhinho triste ou de um choro, e a gente precisa ter a sensibilidade de entender isso e poder ajudar esses seres. Isso é o que nos diferencia das demais espécies, é a capacidade de sermos humanos. E é isso que eu gostaria de deixar de mensagem. Sejamos mais humanos com os humanos e com os animais. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. E eu quero que você volte mais vezes aqui para a gente falar desse assunto tão interessante. Muito obrigada. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ficamos por aqui e voltamos no próximo programa.